Tá sem som, doutor Daí? Tá sem som. Tá, agora já tá com som aí. Quem falou que tá sem som aí? Eu penso Eu? que chama. Agora já te ouvi. Tá bom, então tá bom. Agora sim. Então, boa noite, Ângela Maria. Bom, então a gente vai. Boa noite, senhor Tinoco. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. Então a gente vai trabalhar ano novo e vida nova. Primeiro, ano novo. A gente vai mostrar um conceito de que a gente está realmente vivenciando o momento que o tempo está passando rápido. Vou explicar en passant por quê, não é essa a proposta. E no segundo momento, trabalhar a ideia de vida nova. A gente vai perceber que para a construção de uma vida nova não vai existir uma varinha de condão, não vai haver uma mágica, mas vai haver escolhas, vão haver escolhas que vão resultar numa vida nova. E lá no final da palestra, eu faço dois importantes alertas. A Ângela me deu 40 minutos e vamos lá então. Para começar trabalhando o ano novo, eu acho que está travado ali para passar. Tem que colocar em cima, né? Eu acho. Coloca ali para mim, para a gente poder passar, ver. Agora está passando. Então, ano novo, meus irmãos, ano novo de novo. A gente está vendo um tempo passando acelerado. E havia já uma percepção na literatura espírita, na literatura cristã, com relação a essa necessidade de nós pensarmos em tempo como algo precioso e valioso que realmente passa rápido e não volta mais. Então, eu trouxe inicialmente três referências doutrinárias começando por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. Vou colocar o texto na tela que narra-nos assim. Vejam, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. O tempo é reduzido, não dá para desdobrar, mas a gente entende que a maneira, então, de eu enxergar a vida pode aumentar ou amenizar o peso da minha dificuldade. E vejam só, tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Agora vejam, ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, que encara a vida material com o olhar do espírito mortal, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Então, a ideia de 1864, quando Allan Kardec já percebia o valor do tempo, nos convidava a aproveitá-lo melhor, mas a percepção de que as coisas passam muito rápidas. A gente de meia idade, eu fiz agora 63 anos, nem me considero tão velho assim, embora seja, mas enfim, eu me lembro de coisas da infância. A gente lembra com nitidez o tempo acelerado. E Kardec completa dizendo, então, desse momento que passa rápido, que passa num golpe de vista, e conclui que a certeza de um próximo futuro mais ditoso e o sustenta e anima, e longe de se queixar, ele agradece ao céu as dores que o faz avançar. Primeiro texto trabalhado, a ideia, então, de compreender que os fatos da vida podem ser encarados de uma maneira tal que eu aproveite-os como meio de progresso, embora nem sempre sejam confortáveis. O segundo texto paralelo é Paulo de Tarso, lá no Novo Testamento, no começo da igreja primitiva, onde ele vai escrever uma carta aos Gálatas e está dito: e não vos cansemos, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo de Tarso entendia que era preciso priorizar as ações do bem. Mas aqui, para a temática do ano novo, vida nova, enquanto temos tempo. Já havia, então, no ano 60 da era cristã, 18 séculos antes de Kardec, a percepção de que o tempo é uma valência que passa. E o terceiro e último texto, Emmanuel, então, para fechar essa introdução, no livro Fonte Viva 56, a lição com o título Renasce Agora, ele diz assim:
Sucede-se os anos com matemática e precisão, mas os dias são sempre novos. Vejam, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? E conclui dizendo: conserva do passado que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Então, a ideia de entender que o tempo passa e nós poderíamos aproveitá-lo melhor quando eu priorizasse ações, para que eu pudesse me reajustar com essa realidade espiritual, que vai diminuir a intensidade das minhas dificuldades diárias, cotidianas da vida em comum. Mas, seguindo o raciocínio, daí vem o alerta de Jesus, onde ele vai nos dizer que convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, essa ideia do Rabi da Galileia, aquele que a gente tem como nosso modelo, nosso guia, nos dizendo para fazer a obra agora, enquanto é dia. Enquanto é dia, eu tenho vitalidade, eu tenho disposição, eu tenho condição financeira, porque a noite vem, a noite pode vir. E ela pode vir de repente, numa doença paralisante, numa mudança de padrão financeiro, que nenhum de nós está livre. Então, o convite, e aqui a força do verbo, convém. Como que alguém dissesse, é melhor para a gente aproveitar melhor o tempo e usá-lo para conquistar a evolução moral. Então vejo que o tempo está realmente passando rápido. Eu fui buscar na inteligência artificial do Google por que essa sensação de que o tempo está passando rápido. E lá tem sugestões. Primeiro é essa ideia de proporção de tempo. Quanto mais nós envelhecemos, menos tempo de vida temos. Isso é teoria, não é? Dá para compreender. Então, a sensação de que o tempo está passando rápido, porque ele está diminuindo em quantidade de vida para a gente. É uma sensação muito de percepção pessoal. Uma outra vertente do IA é a questão da atenção e do foco. A gente vive hoje num mundo cheio de convites, intensamente a ser vividos. Muitos são os nossos focos e algumas vezes a gente acaba não dando conta de tudo. E essa sensação de não ter dado conta de tudo pode levar a imaginarmos que o tempo passou rápido. Não foi excesso de pouco tempo, foi excesso, sim, de atividades. Também é pessoal. Agora, um terceiro item que ele trabalha, ele fala da rotação, a variação na rotação da Terra, e eu me lembrei da precessão dos equinócios registrada que se dá a cada 25.868 anos. O eixo da Terra ele gira em alguns centésimos de grau. Quem diz isso é Kardec no livro A Gênese, capítulo 11. Cheguei um pouco mais cedo aí. A gente estava estudando Égide, né? Fazendo a leitura da apostila, referia-se bastante ao livro da Gênese. Então, essa ideia de que, somada aos terremotos, aquecimento global, a Terra também está mudando a sua velocidade de giro. É claro que não dá para perceber. Há uma outra teoria, até essa é bem fantasiosa, de que a Terra e os astros eles giram, né? Então, o movimento de rotação, a Terra está girando em torno dela mesma, e a translação, a Terra está girando em torno do Sol. Só que todos os corpos giram em torno de todos os corpos. Por exemplo, a Via Láctea, ela está girando em torno do centro da Via Láctea. E aí alguém já disse que agora, por ser um giro elíptico e inclinado, está ali, a Via Láctea está na curva. E quando estamos na curva, aceleramos, né? Aquela famosa frase para baixo, todo santo ajuda. Então, talvez seja uma explicação que não tenha tanta importância, mas a teoria fica de lado quando a gente percebe que o tempo está passando rápido e é preciso a gente usá-lo melhor. Dito isso como introdução, meus irmãos, porque já estamos em 2026 e hoje é dia 4. Parece que foi ontem os preparativos natalinos e realmente chegaram muito rápidos.
Então aí vem a ideia de um ano novo, vida nova. Meus irmãos, isso foi uma fantasia criada, porque toda hora o ano começa um ciclo novo. Mas se estabeleceu lá no século IV, o imperador Júlio César resolveu ter um dia para comemorar esse ciclo do novo ano, e a data escolhida foi o 1º de janeiro. Mas, enfim, fato é que essa vida nova, ela não vai acontecer por um toque de mágica. Ela não vai acontecer, queridos, queridas, sem esforço pessoal. Então a gente vai sedimentar essa ideia, porque sem esforço pessoal, nós não vamos conseguir fazer de fato uma vida nova. É quando a gente disse nos olhos dos queridos: Feliz Ano Novo, os abraçamos. Mas eu não posso fazer o Ano Novo feliz para ninguém, é só um desejo. Mas nós próprios podemos fazer do Ano Novo um ano feliz. Qual seria a regra para fazer o Ano Novo feliz? Basicamente, questão 614 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai ouvir que a felicidade está linkada à prática das leis de Deus. A questão tem na resposta uma parte final que diz que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então a felicidade não é a estética, não é a beleza, não é o status, não é a posição financeira. Felicidade é compreender a lei de Deus e aplicá-la à vida. Aí vem a necessidade do estudo, da leitura, mas, enfim, primeiro texto a ser trabalhado para a gente poder pensar nessa vida nova como uma conquista. Lucas, capítulo 13, versículo 24, a parte inicial, palavras de Jesus. Diz o Senhor: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Alguém já imagina entrar por uma porta estreita? Naturalmente vai dar muito mais trabalho do que entrar por uma porta larga. Então a ideia de esforçai-vos. Essa passagem do Evangelho de Jesus, ela tem um respaldo. A gente não consegue, de maneira precisa, cronometrar todas as falas de Jesus numa linha do tempo. Os evangelistas que registraram na Bíblia não deixaram essa possibilidade, mas tudo indica que essa passagem de Mateus 7, 13 e 14 antecede a ideia do esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque aqui ele está dizendo qual é a porta. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Meus irmãos, ir pela porta fácil é muito mais fácil do que ir pela porta estreita, pelo caminho estreito. E diz mais: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a ideia de vencer uma tendência materialista que está na gente, porque nós estamos materializados, de priorizar muito mais investimentos na conquista de algo material e palpável do que investir na conquista da vida eterna. Essa conquista poderia ser traduzida no investimento que fazemos para melhorar nossos corações, adequando os nossos sentimentos às leis de Deus. Então não é um trabalho fácil. É claro que haveria de ter esforço, e a gente repete no imperativo de Jesus: esforçai-vos. Quem é Jesus, meus irmãos? É aquele que a gente tem por guia e modelo. É aquele espírito de uma evolução moral que a Terra teve e tem, que já passou pelas etapas que estamos passando, no planeta em que ele se transformou no espírito perfeito. Então ele tem conhecimento, ele tem entendimento, ele sabe o caminho. E muitas vezes eu, na minha teimosia de espírito perfeito, questiono Deus. Será Deus que não seria melhor para mim dessa forma ou daquela outra? Mas a ideia de fazer esforço por entrar pelo caminho da vida, a compreensão de que somos espíritos imortais, passando pela vida material e rápido para aproveitar o tempo para conquistar o patrimônio espiritual. Seguindo o raciocínio, uma segunda base, na verdade a terceira, porque as duas primeiras se interagem,
capítulo 17 do Evangelho, item 3 e 4. O Espiritismo, a doutrina espírita, segundo Emmanuel no livro Consolador, é o Evangelho redivivo. Então veja que aqui Allan Kardec simplesmente resgata a ideia de Jesus do esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque diz ali, 17, item 3, o verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, a ideia de fazer um contato real com as minhas imperfeições, com os meus limites, com as minhas dificuldades morais, não são para me autoflagelar, não são para me censurar asperamente, mas para entender aonde é que eu preciso trabalhar. E isso, meus irmãos, é sabido por todos nós, num projeto que no Espiritismo chamamos Reforma Íntima Moral. Só que o texto de Kardec completa, pensando em trabalho, ele vai dizer assim: um trabalho incessante, todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Era como se Kardec dissesse: esforçai-vos. E aí vem o texto paralelo, quando Allan Kardec vai conceituar o que seria o espírita verdadeiro, e ele vai dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, a codificação comunga com a ideia de que mudança moral, vida nova, exigirá esforços de trabalho. Mas a pergunta é: o que são esforços? Fui até o dicionário. Veja, meus irmãos, que interessante. Excesso de força, de empenho que se coloca na realização de algo. Trabalho, energia, impulso. Ouçamos o meigo nazareno. Esforçai-vos. Um segundo conceito também de esforços, demonstração de cuidado, de presteza e diligência, zelo. E o terceiro que eu quero explorar mais, ato penoso, de difícil realização, expressão de animação, de coragem, de vigor, de valentia. Meus irmãos, a ideia então de que o esforço vai nos colocar diante de um ato penoso, de um desafio. Então, a ideia de facilidades deve ser abolida do nosso conceito primário, porque nós viemos de uma cultura teológica onde nós queremos o fácil. Criamos o salvacionismo na teologia, aonde o fato de aceitar Jesus garantia a nossa entrada no paraíso sem fazer esforços e mudanças. Mais tarde, querendo fácil, instituímos intermediários, pastores, padres e entre outros tantos, para fazer o trabalho que nos cabia ser feito, porque preferimos a facilidade. No entanto, a facilidade nunca foi pregada pelo cristianismo. Eu trouxe, então, para fazer a conjunção, duas falas do Cristo e uma fala de Paulo de Tarso. A primeira de Jesus, Lucas 9, 23, para a gente começar a perceber se há alguma proposta de facilidade aqui. Dizia assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, vem e siga-me. A ideia de nos deslocarmos a algum lugar e tomarmos uma cruz traria para a gente uma imagem de facilidade? Não, não, de modo algum. Na sequência, Mateus 10, 16, a primeira reunião de trabalho de Jesus com seus discípulos, quando ele vai dizer: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Meus irmãos, vou colocar uma imagem. Essa ovelha cercada por lobos. Será que ela está vivendo um momento fácil, feliz, de tranquilidade? Ora, mas meus irmãos, observem: o principal lobo a ser vencido está dentro de nós mesmos. Cristãos espíritas que já aprendemos sequenciadas vezes o que temos que fazer e ainda preferimos não fazer. Por exemplo, aprendemos a perdoar 70 vezes 7. Um perdão ilimitado. Aprendemos a perdoar depressa, num processo de reconciliação, mas quantas vezes ainda na teimosia
dizemos: fulano eu até perdoo, mas ciclano de jeito nenhum, esquecendo a orientação de Jesus, que sabia que na medida que eu perdoo, o primeiro beneficiado sou eu mesmo, me libertando de energias negativas, de nódulos que podem produzir doenças psicossomáticas que podem até matar. Daí a fala de William Shakespeare dizendo que guardar ressentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. O terceiro texto é Paulo de Tarso, referindo-se em Romanos 8:36, dentro do Cântico da Vitória, onde ele vai dizer como está escrito, e ele lembra o Salmo 44:22. Paulo de Tarso conhecia profundamente a Torá. Paulo de Tarso teve aulas particulares com um dos melhores professores de judaísmo do mundo da época. Chamava-se Gamaliel. Eu estava só testando os companheiros se estavam atentos. Estou brincando, gente, esqueci mesmo. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, a morte do lobo, a morte daquele sabotador interior, esse trabalho vai exigir esforços. Então, a luta não é com o outro, é com a gente mesmo. Esse autoenfrentamento, aonde Paulo de Tarso vai trazer uma ferramenta garantidora da vitória. No mesmo capítulo 8, versículo 37, o seguinte que nós lemos, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas são essas? Ele dizia assim: quem vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Mas em todas as coisas, mais que vencedores, meus irmãos. Então a vitória não é sobre o outro. A nossa vitória não é sobre ninguém. Ela é sobre nós mesmos. O texto que a internet, de vez em quando, traz à tona é de Maria Teresa de Calcutá, quando ela vai dizer que chegaremos a um nível de maturidade que um dia perceberemos que nunca foi com outro. Sempre foi entre nós e Deus, nós mesmos e para com Deus. E aí vem, então, Emmanuel no Livro da Esperança, capítulo 60, no texto tais quais somos, e diz assim: observe, meus irmãos, Emmanuel atualizando o pensamento de Jesus, o Espiritismo atualizando a ideia de esforço. Só há um lugar em que o resultado vem antes do trabalho. Alguém sabe onde é? Dicionário. Só o dicionário, né? Porque na vida, trabalho tem que vir primeiro. Então, observe um texto de Emmanuel: errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos tais quais somos. Aceitar como somos, admitir a nossa imperfeição moral, não significa não tomar atitudes após isso para progresso. Mas se eu não aceitar a minha realidade, eu vou ficar no loop, e o loop é da justificação e da transferência de responsabilidade. Eu vou dizer que foi a família, eu vou dizer que foi o governo, eu vou dizer que foi uma outra pessoa para me isentar de tomar noção da minha realidade. Agora, depois da vírgula, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas consciente de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos. Deixa eu ficar um pouquinho nessa lâmina. Meus irmãos, pode principiar hoje. Então vejam, ano novo, vida nova, tudo certo. Mas essa vida nova começa com a minha escolha. Qual é a minha escolha? Trabalhar a compreensão das leis de Deus. Isso vai requerer reprogramar a agenda, ter espaço para leitura, que é uma sugestão que vai valer muito a pena. Começar o dia com uma leitura preparatória, com uma leitura de uma página de Emmanuel. Começar o dia com uma oração. Ficar lembrado de que você é um espírito mortal passando pelo mundo físico para aproveitar aquele dia na aquisição do patrimônio espiritual. Só que, meus irmãos, se a gente quiser.
Não há como Deus nos impor. Nós temos que escolher. E eu me lembrei de uma questão do Livro dos Espíritos, uma questão que eu costumo brincar, que Allan Kardec não devia ter feito isso com a gente, mas ele fez. Porque ele perguntou assim: poderia o homem, pelos seus próprios esforços, veja, meus irmãos, vencer sempre as suas más inclinações? Resposta: sim, e fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E ainda rematam: com poucos dentre vós fazem esforços. Ora, meus irmãos, será que eu tenho feito esforços? Será que eu tenho me desagradado algumas vezes para agradar a Jesus? Será que eu tenho pensado seriamente em me transformar naquele que pratica o Evangelho? Dentro de um limite possível, é claro. E aí o texto conclui, Emmanuel dizendo: porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre, dispõe de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós e conclui: fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. É preciso que eu enxergue os talentos que estão em mim, desenvolva-os para benefício do outro e, nesse processo, eu construo a evolução moral. Daí Kardec ter sido muito enfático em declarar que fora da caridade não há salvação. Você quer melhorar seu coração? Pratique atos de bem e de amor. Só aprendemos a amar amando. Só que fecha dizendo: para superar dificuldades e empeços do nosso próprio limite, dos nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Então, uma atitude de aproveitar um dos recursos, o tempo. Está passando rápido. Meus irmãos, não vai demorar para daqui a pouco estarmos falando no carnaval. Já estamos falando no carnaval. Está às portas. E ontem era virada do ano, mas enfim, ano novo, vida nova com esforço, sim, porque ano novo, vida nova é uma conquista pessoal e que vai exigir trabalho. Mas aqui, os dois alertas que eu comentei. Então, a primeira situação colocada foi no ano novo, passando acelerado. Se a gente fizer um esforço, meu irmão, você vai se lembrar o que você comeu na ceia de 2024. Você vai lembrar. Eu não vou esquecer, porque caiu um pingo de bacalhau no chão, o Auau lá de casa lambeu, e no dia seguinte eu estava o dia inteiro no veterinário, né? Não dá para esquecer aquele bacalhau. Não vou dizer que é maldito, não, estava maravilhoso. Mas, enfim, ano novo, vida nova. O segundo momento que a vida nova vai depender de nós mesmos. Então, o Espiritismo está entregando na sua mão um pacote. A responsabilidade pela sua felicidade só está em suas próprias mãos. Os outros podem nos ajudar. Podemos cooperar com os outros, mas somos nós que escolhemos. Então, dois alertas, meus irmãos. O primeiro é o respeito aos limites impostos pela lei de progresso. E o segundo, a percepção real de resultados. Vou trabalhar cada um deles rapidamente. Eu comecei às 18, 19. Não, eu estou calculando o tempo para dar 42,5. Falei com a Ângela, Maria Ângela, reunião presencial. Pode ser um pouquinho mais a ela, com aquele coração amoroso? Pode falar 45. Mas, enfim, primeiro tópico, respeitar os limites. Meus irmãos, que são 642, livro dos Espíritos. Allan Kardec vai indagar o mundo espiritual para agradar a Deus e assegurar sua posição futura. Bastará que o homem não pratique o mal? A resposta é intuitiva. Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, a ideia de que há um limite de forças. Não podemos excedê-lo, muito menos usar menos do possível. Mas será que eu tenho feito os meus esforços totais para trabalhar o bem no meu coração? Aí vem a ideia de que a gente tem uma tendência da teologia
a querer progresso espiritual muito rápido. Queridos, não vamos nos tornar um arcanjo em pouco tempo. O angelical ainda está distante. Eu posso hoje ser melhor do que eu fui ontem. Então, eu me lembrei de uma passagem do livro Missionários da Luz, que ano passado fez 80 anos no livro, capítulo 12, preparação de experiências. Nossa, experiências com S. Não, não faz isso não. Quem escreveu isso aí? Mas tudo bem. É com S mesmo ou é com X? É com X, né? Tá vendo né? Enfim, deixa pra lá. Vamos seguir, vou corrigir. Conta a história de um camarada que encarnar, tá aí do nosso lar, chamado Manassés. Manassés está preocupadíssimo. Por quê? Porque ele vem de várias encarnações que ele encarnou e fracassou. E aí agora ele vai procurar Silvério. Silvério é um benfeitor espiritual, mais evoluído. E Silvério começa a dizer para Manassés: não, rapaz, fica tranquilo, vai dar tudo certo dessa vez. Seus erros do passado formaram um banco de experiência. Você vai usar, vai errar menos. O treinamento que você teve no nosso lar foi muito mais lúcido agora. Você vai chegar, você vai voltar, vai encarnar e vai dar tudo certo. E falou assim: volta de lá um completista. André Luiz nos arredores. Assim que Manassés se despediu, perguntou Silvério: o que é um completista? E a fala de Silvério a André Luiz: o completista é aquele espírito que encarna e cumpre todo o planejamento encarnatório. E vai dizer que são raros. A grande maioria desperdiça 50, 60 e até 70% das possibilidades de progresso. Eu não sei qual é o nosso balanço, se é possível fazê-lo, mas eu sei que de hoje em diante, numa ideia de vida nova, eu posso tentar ser 100%. Eu posso tentar aproveitar. E como é que eu aproveito? Começa a observar as oportunidades. Então, observe que a ideia de progresso tem que obedecer a um planejamento encarnatório e tem que obedecer a uma lógica possível. Então, não se frustre, porque a sua meta não foi atingida. Renove as ações, talvez até ajuste melhor as metas. Eu tenho um amigo, já veio comigo aqui, desencarnou há pouco tempo, Jorge Silva, e teve um ano desses que ele dizia para mim, na virada do ano: esse ano novo eu quero ler todos os livros de André Luiz. Aí eu fui. Eu já ia dizer para ele: não, não é muito. Aí ele me disse: e também os romances de Emmanuel. Né? Não, estabelece menor número possível, metas possíveis de auto-melhoramento, mas metas escritas para serem cumpridas e verificáveis no final do ano. O segundo ponto é percepção real de resultados. Meus irmãos, às vezes a minha ação aparentemente não produziu resultados. Então eu trouxe uma analogia que é do homem que tem uma pedra e tem um martelo, uma marreta, e ele quer quebrar essa pedra. E ele arremessa a martela, a marreta contra a pedra, ele dá 1000 golpes, 1000 marteladas. Na martelada número 1000, a pedra se quebrou. A pergunta didática é: quem quebrou a pedra? Foi a martelada número 1000 ou foram as 1000 marteladas? As marteladas que eu posso estar dando agora para vencer um defeito moral talvez não resultem, aparentemente, nenhum tipo de dano à pedra. E eu possa pensar: meu Deus, eu vou desistir. Talvez eu esteja na martelada 990. Faltavam 10, eu digo: essa pedra não vai quebrar nunca. Não podemos pensar em desistir. Se houvesse um prêmio de persistência, ele seria dado a Thomas Alva Edison. Os irmãos vão celebrar comigo. Quantas vezes Thomas Alva Edison tentou descobrir a lâmpada elétrica? Foram 1060 experimentos. Ele trabalhava de dia num telégrafo sem fio, de noite voltava para casa e tentava descobrir a lâmpada. Era um missionário, encarnou para isso, para controlar a energia elétrica e produzir luz durante a parte da noite. E ele, certa ocasião, um dos experimentos explodiu. E veja, ele chega no trabalho, encontra os amigos, ele está cortado, ele está queimado. E os amigos, amorosamente, amigos de verdade,
que nem sempre diz o que é melhor para a gente. Disseram assim: Edson, desiste. Isso nunca vai funcionar. Você vai acabar morrendo. E a resposta de Edson: hoje eu aprendi uma nova maneira de como não fazer a lâmpada. Meus irmãos, a mudança exige persistência. Então não é porque eu não consegui hoje que eu não vou conseguir nunca. Talvez eu não tenha percebido o quanto eu consegui, mas que ainda não está verificável a olho nu, porque a pedra pode estar fragmentando internamente. Por isso que o Rabi da Galileia, aquele que a gente tem como modelo e guia, aquele que disse: esforçai-vos. Ele está dizendo para mim, um sermão chamado profético, que nada tem de profético. Ele sabia o que ia acontecer na transição planetária, já viveu outras transições planetárias, e ele dizia: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança como sendo uma proposta para validar as pequenas conquistas, onde eu preciso me agradar de ter feito conquistas que não são as mais significativas, mas que são reais. Valide. Na programação neurolinguística chama de lei de excelência. Se eu posso fazer bem pequenas coisas, eu posso fazer bem também algo maior. Valide a conquista. Então, a conquista foi: a minha vontade era devolver o mal imediatamente que eu recebi. Mas eu consegui me calar, valide. Pequenas conquistas, porque elas vão sedimentar as outras que são maiores. Então fica na tela: Ano Novo, Vida Nova, com garantias, e as garantias vêm em 3 textos para terminar. Vou passar dos 42,5. Não, eu comecei depois. Tudo bem. Depois eu me vejo com a Ângela. Questão 115. Fomos criados simples e ignorantes. No entanto, predestinados à perfeição moral. Você um dia vai ser um arcanjo. Um dia você vai ser um Cristo. Daí as palavras de Jesus em João 14:12. Um dia vós fareis as obras que eu faço, e ainda maiores. Ora, meus irmãos, um dia você vai governar um planeta. Agora a luta é para governar a nossa própria vida. O segundo texto, capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Trabalhando os inimigos desencarnados. E diz o texto: assim como a criança se corrige dos seus defeitos, um dia o homem mau se tornará bom. Esse defeito, essa má tendência, nós venceremos. E por fim, Romanos 8:37, a fala já citada aqui, quando diz que em Jesus Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A proposta de uma vida nova começa quando eu incluo Jesus com seu convite evangélico, com a sugestão barra ordenança. Ama teu inimigo, paga o mal com o bem, perdoa 70 vezes 7. Se você quiser se tornar grande no reino de Deus, seja o que mais sirva. Transformemo-nos em servidores. E na medida que o evangelho penetrar na minha mente, migrar para o coração e transformar-se em ações, os resultados serão uma vida nova. E só para terminar, já que agora eu posso abusar, alguém disse que eu posso até a hora que quiser, mentira, não fala não. Remanso de Fou, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 9, que tem como título Espírita Não Praticante, olha o título. O espírita passa por 3 fases da sua evolução espírita. Primeiro é quando ele entra no espiritismo. Segundo, quando o espiritismo entra nele. E a terceira e mais importante, quando começa a sair dele automaticamente. Então, que Deus nos dê um 2026 de prosperidade espiritual. Que seu ano seja muito feliz, mas que você entenda que a felicidade que você requer e até merece está nas suas próprias mãos. Fui claro, meus irmãos? Deu para entender? Então, que Deus nos dê coragem, né? Coragem para fazermos o que nós já entendemos. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando a gente na sala do Zoom e mandar um abraço para quem vai assistir daqui a pouco
postado no canal do YouTube a palestra, né? Que Deus possa abençoar todos vocês e todos nós, quer encarnados, quer desencarnados. Muita paz a todos.